queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui de volta para nosso discipulado, que gravamos aqui ao vivo na Igreja Nova Unção, que fica na Rua da Pacificação, número 6. E nós convidamos a todos a se fazerem presentes aqui, se quiserem assistir a aula ao vivo. Então, hoje nós vamos dar continuidade à lição número 2 do nosso discipulado. Estamos vendo a doutrina do arrependimento das obras mortas e nós vamos orar para a gente iniciar. Eu vou fazer um breve resumo. Nós vamos hoje falar um assunto de bastante importância para o entendimento da terceira parte dessa lição número 2, que é sobre a santidade. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, queremos te louvar e te agradecer mais este discipulado aqui iniciando mais uma aula da Tua Palavra, aula número 7, e que o Senhor possa trazer o entendimento, trazer luz, falar através da minha vida, trazendo o ensinamento do discipulado, das doutrinas básicas. Muito obrigado a Deus, abençoa aqueles que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, tanto pelo canal, como pelo Facebook, como pela página da Nova Unção, que o Senhor possa falar e trazer luz e entendimento para todos. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, na primeira parte dessa lição, nós vimos que ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós não adquirimos uma mera religião, mas nós mudamos como se fosse de país, né? De fato, o reino de Deus, ele é um lugar, ele é um reino onde nós temos um soberano, que é Jesus, nós temos leis, nós temos uma cultura, nós temos um exército. Então, o reino de Deus ele deve ser entendido como realmente ele é, ou seja, uma nação. E nós trazemos esse reino dentro de nós, porque o Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, onde quer que nós formos, o reino de Deus estará lá conosco. É um lugar real e era isso que o Senhor Jesus pregava, conforme nós vimos na primeira parte dessa lição. Na segunda parte, nós vimos que o pecado ele é algo grave aos olhos de Deus. O salário do pecado é a morte, a separação espiritual, e que nós, como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos ter uma atitude firme contra o pecado. Nós vimos que a palavra de Deus fala sobre as obras da carne ou obras mortas, e que nós temos que ter o verdadeiro arrependimento, que é a palavra grega, a tradução da palavra grega, metanoia, que quer dizer uma mudança de mentalidade. O verdadeiro arrependimento ele é um processo de dentro para fora, e ele vem com o entendimento. Você compreende a santidade de Deus, você compreende o que é a santidade, o que é a natureza de Deus, e você se afasta, corre a metanoia, você cada vez mais vai se afastando daquelas obras mortas, o adultério, prostituição, malícia, maldade, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, etc. Muito bem, então nós vamos entrar hoje na terceira parte dessa lição, que fala sobre a santidade, o que é santidade, para que ser santo. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de ministrar um pouco sobre como o ser humano ele é formado. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a plenitude da santidade, ela vem com a santificação das três partes do ser humano, que são o espírito, a alma e o corpo. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, o Deus
revelado por Jesus, são 3 pessoas em uma. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim também, quando Deus nos criou, Ele nos criou separados, né, ou divididos em 3 partes diferentes, que é o Espírito, a alma e o corpo, que se assemelha, possui a mesma semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser compreender a Trindade, você olha para o homem. Se você quiser compreender o homem, você olha para a Trindade. Um ajuda no entendimento do outro. Deus, o Pai, Ele é a fonte, Ele é a parte que não vemos, né? Deus, ele é infinito, Ele está em todo lugar. Ele é a parte, vamos dizer assim, invisível da Trindade. Ele se manifesta, Ele se revela através de Jesus. Jesus, Deus Filho, Ele mostra o caráter de Deus, e o Espírito Santo é o poder de Deus. Deus opera, Deus age através do seu Espírito. Então, o que é, para a gente entender, vamos tentar entender aqui o que que são essas 3 partes, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos, a gente já viu essa parte aí quando a gente fala sobre o novo nascimento. João 3, Jesus fala sobre o fato de que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. E Nicodemos, ele questiona perguntando, aqui no versículo 4, ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí no versículo 5, Jesus diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus fala sobre 2 realidades diferentes. Uma é a realidade física, a realidade da carne, né? As coisas materiais. O nosso corpo, ele é essa nossa parte que faz parte do mundo natural. Ele foi feito do pó da terra. Ele é físico, é uma parte física. Os sentidos, nossos sentidos do corpo, né? A visão, a audição, paladar, olfato e tato, eles são do nosso corpo. Eles nos ajudam a interagir com este mundo físico, nessa realidade física. Esse corpo, né, feito de carne, ele não tem capacidade de visualizar, de compreender o outro mundo, que é o mundo espiritual. Para a gente interagir com o mundo espiritual, é necessário termos um espírito. O próprio ser humano, ele foi criado de forma separada. Vamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver algo bem interessante, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, no versículo 27, ele diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Aliás, ele diz só aqui na parte da imagem, né? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 27. Então, aqui Deus cria o espírito humano. A imagem de Deus é um espírito, porque Deus, ele é espírito. Quando nós vamos para o capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 4, aliás, no versículo 5, Deus diz que não havia homem ainda. Ora, como é que Deus cria o homem em Gênesis, no capítulo 1? Começa o 7º dia e ele diz que o homem ainda não havia sido criado. Então, no versículo 7, ele diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Bem interessante se você ler esse texto sob a luz do Novo Testamento, que revela que o ser humano ele é formado de 3 partes, espírito, alma e corpo. Então você vai entender que Deus cria primeiramente o espírito humano. No capítulo 2, Deus forma o corpo humano. São 2 partes separadas. Veja que o que Jesus falou: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. São 2 coisas separadas. Faltava aí um elo de ligação, né? Como é que o espírito controla o corpo, como? E aí nós vemos que Deus
sopra no homem a vida, né? Aqui no versículo 7 ele diz: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aqui Deus completa a formação do homem, soprando no homem a alma. Então, o que é espírito, o que é alma e o que é corpo? E como é que nós podemos santificar essas três partes? O espírito é esse ser como os anjos, né? Os anjos são espíritos, Deus é espírito, Jesus diz isso lá em João capítulo 4. O homem, ele é um espírito, ele é formado imaterial, ele interage com outros espíritos, e aí Deus cria uma casa física para o homem, que é o seu corpo, feito do pó da terra, e Deus sopra no homem, o homem se torna uma alma vivente. No grego, a palavra espírito é a palavra pneuma, que quer dizer sopro, vento ou hálito. A palavra grega para alma é psique. A gente até tem algumas palavras, né, como psicológico ou psiquiatria. É o entendimento do homem, a forma como ele raciocina. E o corpo, que é essa parte que a gente vê, que a gente visualiza no nosso corpo físico. Então, espírito, psique, né, alma, e o corpo físico. Quando o homem pecou, Deus falou para Adão, né, naquele relato do Gênesis, Deus diz assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo, a serpente, chegou para Eva e disse: certamente não morrereis. Então o diabo negou frontalmente o que Deus havia dito. Só que quando Adão e Eva comem dessa árvore, aparentemente eles não morrem. Então, será que Deus estava mentindo e o diabo estava dizendo a verdade? Claro que não, né? Porque ele é o pai da mentira e Deus, ele é a própria verdade. Quando Deus disse para Adão que ele morreria certamente, Deus estava falando de Adão espírito. Quando o homem pecou, houve ali uma morte do espírito de Adão. Deus não poderia mentir. É por isso que quando Deus chega né, na viração do dia, Deus chega para ter comunhão ali com Adão, Deus diz: Adão, onde estás? Porque Adão não estava mais espiritualmente em comunhão com Deus. O que é que aconteceu? A morte do espírito de Adão. Adão continuou funcionando, ele continuou, entre aspas, vivendo, só que agora separado espiritualmente de Deus. A morte no nível do espírito é uma separação de Deus. Quem peca, né, os anjos, a Bíblia fala dos anjos que pecaram, a Bíblia fala de Satanás, que era um anjo, um querubim da guarda, e ele pecou e ele foi separado de Deus. No mundo espiritual, a morte significa separação de Deus. No mundo físico, a morte geralmente representa a cessação da existência, né? Então, o que aconteceu, nós vemos, se nós lermos o livro de Gênesis, nós vamos ver que o homem, depois do pecado, ele foi se degradando moralmente até o ponto da terra ficar totalmente tomada de violência. Começou a haver, por exemplo, a poligamia, né? O homem ter várias mulheres. Todas essas coisas mostram que o homem morreu espiritualmente, mas gradativamente houve uma degradação no intelecto, no entendimento do ser humano. O ser humano foi se tornando cada vez mais maligno em seu entendimento e, por fim, vem a morte física. Então, a morte do ser humano pode ser classificada em ou dividida em três partes. A morte espiritual aconteceu, depois veio o afastamento do homem de Deus. Nós vemos isso no livro de Gênesis, né? O homem foi cada vez se afastando mais de Deus. Quando Caim matou Abel, Deus antes disso começou a falar com Caim, tentando convencê-lo, dizendo que ele tinha que dominar sobre o pecado. Mas Caim foi lá e matou Abel. E aí o Senhor chega para Caim e Caim diz: agora me lanças da tua presença e andarei errante. Mas nós não vemos Deus lançando Caim para longe dele. Caim é que se afasta de Deus. Porque quanto mais a pessoa se entrega ao pecado, mais ela vai se afastar de Deus.
E aí finalmente entra a morte, né? Então a morte do homem entrou dessa forma e a salvação ela faz o caminho inverso. Primeiro o homem morreu espiritualmente, depois ele começou a se degradar no intelecto, o entendimento foi se tornando negro, foi se tornando confuso, foi se tornando violento, foi se tornando maldoso, e finalmente vem a morte, vem as doenças, vem a miséria, vem toda sorte de coisas ruins no mundo físico, na realidade física. Então começa do mundo espiritual, passa para o mundo intelectual e se manifesta no mundo material, no mundo físico. A santificação ela vai fazer o processo inverso, ela vai atingir primeiramente o espírito, aí vem atingindo a alma e por fim, na ressurreição, Deus vai transformar o nosso corpo. Portanto, gente, é importantíssimo a gente entender a diferença entre espírito, alma e corpo, para a gente entender quando a gente fala sobre santificação, o processo da santidade. Voltando lá para João capítulo 3, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando nós lemos na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu vou abrir lá, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Obviamente, a gente sabe que muitas vezes a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador e no mundo físico nada acontece. Você não se torna imortal fisicamente por aceitar Jesus. Se você tem defeitos no caráter, ou mesmo defeitos físicos, quando você se converte a Jesus, isso continua do mesmo jeito. Então, como é que a Bíblia diz que você aceita Jesus, está em Cristo, é uma nova criatura, tudo se tornou novo e tal? Porque aqui nesse versículo, a palavra de Deus está falando do mundo espiritual e não do mundo físico. Jesus falou isso no novo nascimento. Você aceita Jesus e você se torna uma nova criatura. Inclusive, isso já... Por que Jesus questionou Nicodemos? Né? Eu fazia muito esse questionamento para mim. Por que Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel e não está entendendo o que é nascer de novo? Por que Jesus questionou Nicodemos? Porque Nicodemos era um mestre da lei. E no livro de Ezequiel, nos profetas, havia uma promessa de que Deus colocaria dentro do homem um novo espírito. Então essa coisa desse novo nascimento, ele já era profetizado, já era conhecido desde a velha aliança. E quando a pessoa se converte a Jesus e recebe um novo espírito, tudo muda no nível do espírito. E é muito interessante, é muito importante a gente entender que a minha visão física, os meus sentidos físicos, eles servem para eu reconhecer as coisas neste mundo físico, mas o meu sentido físico, meus olhos, o meu ouvido, ele não serve para eu compreender ou para eu interagir com o mundo espiritual. São duas realidades diferentes. Como é que eu vou saber que eu sou uma nova criatura? Será que por exemplo, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, mas eu estou sentindo que eu sou uma nova criatura? Será que se eu acordar, eu me converti a Jesus, eu acordo me sentindo um fracassado, ou me sentindo mal, será que isso que eu estou sentindo é a realidade do Espírito? E a resposta é não. O mundo espiritual não pode ser percebido ou sentido pelos meus sentidos físicos. Nem também o mundo espiritual pode ser discernido através do meu intelecto. Mesmo pessoas extremamente inteligentes, elas podem ser completamente cegas espiritualmente. Muitos cientistas hoje são ateus.
não acreditam nem em Deus. Tem livros publicados contra as religiões, contra Deus. Então, pessoas extremamente inteligentes, pessoas capazes intelectualmente, elas não conseguem enxergar a existência de Deus e saem afirmando que Deus não existe. Por que isso? Porque nem os meus sentidos físicos servem para eu discernir o mundo espiritual, nem o meu intelecto serve para eu discernir o mundo espiritual. Como é que eu faço para compreender o mundo espiritual? E aí nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 4, que dá essa resposta, mostrando, Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, como é que eu compreendo a realidade espiritual? Como é que eu entendo quem eu sou em espírito? A resposta é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela funciona como um espelho para o mundo espiritual, ou uma janela, né? A palavra de Deus, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você sabia que você não olha para o seu rosto verdadeiramente? Você nunca viu o seu rosto diretamente. Até hoje. Até hoje você só viu a imagem do seu rosto. Você viu um reflexo do seu rosto. Mas você nunca viu o seu rosto. Porque você teria que sair do seu corpo para poder ver você de fora. Você sempre olhou para... Você se conhece fisicamente porque você já se olhou no espelho. E o espelho, ele reflete, ele mostra como é o seu corpo por fora. Então, o espírito, o seu espírito recriado, e Deus, enfim, as coisas espirituais, você não consegue enxergar com o seu corpo, nem com o seu intelecto. Você consegue enxergar por um espelho que Deus te dá, que é a palavra de Deus. Você consegue enxergar e discernir o que é da alma e o que é do espírito pela palavra. Então, não se sente espírito. Por exemplo, se a pessoa está num culto e diz, eu não senti a presença de Deus. Se você sentiu ou não, é indiferente. Ele está em todo lugar. Deus está, Ele está aqui, se você sente ou não. Então, veja, não é por sentimentos ou sensações. A palavra é que vai te dar o discernimento. A palavra é que vai te mostrar quem é você em espírito. Como é que eu sou? Como é que é o Wendel em espírito? Fisicamente eu posso me descrever. Eu tenho 1,80 m, pele branca, olhos verdes, né, muito bonito. Mas isso é a descrição física. Aí a descrição da minha alma. Como é a minha psique, a minha alma. É uma pessoa introvertida ou extrovertida, é uma pessoa que é honesta, uma pessoa íntegra. Você está descrevendo coisas da alma. Né? Eu descrevi coisas do corpo, características do corpo, descrevi características da alma, e como é que eu vou descrever o espírito? Como é que é o meu espírito? É branco, preto? A Bíblia não fala essas características físicas, ela fala características espirituais. O seu espírito, se você se converte a Jesus, ele é primeiro uma nova criatura. E a Bíblia diz, nós vamos ver isso a partir da próxima aula, nós vamos ver que o seu espírito ele é santo. Então a Bíblia ela descreve quem você é em espírito.
E se você sente que é ou não é, não interessa. É por isso que muitos cristãos, eles erram, porque eles tentam andar baseados em sentimentos e não baseados na palavra. O apóstolo Paulo diz, porque nós não atentamos para o que vemos, mas o que não vemos. Claro, ele atentava para coisas que não via, que Deus revela. Então a palavra, ela funciona como um espelho para você saber quem você é em espírito. E em espírito, nós somos novas criaturas e fomos recriados à imagem de Deus. Deus nos restaura para ser conforme a sua imagem. Então, em espírito, eu sou santo. Em espírito, eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Veja, bênçãos espirituais. No espírito, nós já temos as bênçãos. A Bíblia, ela deixa claro isso. Então, há uma realidade espiritual que muitas vezes é contrária à realidade física. E aí há o conflito entre a carne e o espírito, que nós já vimos um pouco e nós vamos ver mais na próxima aula, né? Amém? Então, que Deus abençoe a todos e em breve estaremos voltando com a nossa próxima aula, falando e destrinchando melhor a questão da santidade. Que a graça do Senhor seja com a tua vida, em nome de Jesus.